Imagina que você se arrumou toda, que você planejou seu dia e assim que você saiu de casa, você deu de cara ali com aquele engarrafamento onde tá tudo parado, né? Não tem para onde fugir. Numa situação como essa, gente, o que de fato está acontecendo ali? O carro está parado. O carro ele não está se movendo. Só que por dentro, gente, o que geralmente está acontecendo ali? Normalmente a gente, numa situação dessa, a gente fica irritada e a gente já tá ali gritando por dentro. Não, hoje não podia ter acontecido isso, hoje não era o dia, vai dar tudo errado, por que isso foi acontecer logo comigo? Enfim, a gente fica ali, né, com aquela irritação ali, gritando dentro da gente o tempo inteiro, mas percebe que o engarrafamento, ele é externo, mas a irritação que nos adoece, que é aquela nossa briga contra aquilo que já é, aquilo que já está acontecendo, que já aconteceu. E a gente gasta uma energia muito absurda ali, muito intensa, tentando mudar aquilo que já aconteceu. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Eu queria conversar um pouquinho justamente sobre esse processo da gente transitar ali da reatividade para uma resposta mais consciente na nossa vida. E eu trouxe esse exemplo, gente, porque assim, pelo que eu aprendi ali ao longo da minha vida, o nosso cansaço, a nossa irritação, não vem ali do que a vida faz com a gente. A vida em si, os acontecimentos em si, eles são neutros. A nossa irritação, ela vem da nossa resistência, de toda essa nossa guerra interna que a gente monta ali dentro da gente, que a gente trava ali contra alguma coisa que já está acontecendo na nossa vida. Então é a nossa resistência a essa realidade que faz a gente sofrer. São todas aquelas historinhas, aqueles dramas mentais ali do nosso ego dizendo, isso está errado, isso não devia estar acontecendo comigo. Ou se algum conhecido nosso, né, cruza o nosso caminho ali na rua e nem olha na nossa cara, o que a gente faz? Né? A nossa mente já vai construindo ali toda uma narrativa. Fulana fugiu de falar comigo na rua, fingiu que não me viu, mas eu já sei, é por causa de XYZ que aconteceu, né? A gente faz isso, né, gente? A gente fica ali elucubrando histórias. Ou quando a gente manda mensagem para alguém, né, às vezes para aquele cara que a gente está interessado, e ele não responde, a gente fica ali que de repente a gente já elaborou todo mil hipóteses, mil coisas, já está com raiva, já está xingando, já acabou, já teve uma conversa mental ali com a pessoa que nem aconteceu ainda. Então, quando eu digo também que a vida é neutra, né, os acontecimentos eles são neutros, eu não estou querendo aqui minimizar os problemas ou dizer que a vida é fácil, que a gente que faz mimimi e tudo. Não, o que eu estou querendo trazer aqui é o foco para a nossa percepção, é ajustar a nossa percepção ali para que a gente possa viver uma vida mais leve, com menos irritação, né, de uma forma mais serena e mais ajustada ali com as coisas que acontecem. Porque o que eu vejo é que a gente está gastando ali uma quantidade muito absurda de energia brigando com aquilo que já é. Tipo aquele dia ali que você, de repente, entrega um trabalho que você fez ali com todo carinho para o seu chefe, e de repente ele faz um comentário assim meio seco, né, ou pede para fazer uma correção, para refazer uma parte. Naquele segundo ali parece que sobe, né, um fogo ali pelo corpo assim, e a mente já fica ali, caramba, ele não reconhece o meu esforço, ou, puxa, eu sou um fracasso, né, ou quem ele pensa que é, enfim, o comentário foi apenas uma frase, isso é o que é, foi uma frase, mas o nosso ego, ele entende aquilo ali de alguma forma como um ataque à nossa sobrevivência, e essa identificação com essas histórias mentais, com a nossa irritação, é isso que nos faz sofrer. Então aquela frase ali do chefe, aquele pedido, né, de refazer alguma coisa, aquilo é um fato, aquilo é o que aconteceu. A minha irritação sobre aquilo é que está criando ali um atrito, uma resistência contra aquela realidade. Mais uma vez aquela história que eu falei nos outros vídeos, a realidade está indo para cá e a gente está batendo o pé igual criança e dizendo não quero, quero e quer empurrar para lá. A gente não aceita. Então, falta justamente essa aceitação. Mas aí então se eu aceitar, isso quer dizer que eu tenho que ficar ali, passiva, aceitar tudo, né, quietinha. Não é sobre isso, né, tem uma outra forma. O que eu quero trazer aqui para vocês é que uma das maiores confusões que a gente vê é justamente essa, é achar que
aceitar, essa aceitação, né, que aceitar é concordar, é a gente se calar, é a gente achar que tem que aceitar tudo, que tem que se adaptar a tudo, dizer que tá tudo bem para tudo, quando na verdade, gente, a verdadeira aceitação com A maiúsculo, digamos assim, é quando a gente consegue dizer ali pra gente, né, ok, sim, isso aqui está acontecendo, e a partir disso eu escolho como responder a essa situação. Então repara, gente, que eu falei responder, não falei reagir, porque é importante a gente entender que existe uma diferença muito grande entre reação e resposta. Quando a gente simplesmente reage, né, bateu, levou, a gente está sendo vítima da nossa reatividade, da nossa impulsividade. E quando a gente responde, isso significa que a gente conseguiu acessar um lugar mais sábio dentro da gente. A gente está agindo a partir de um lugar ali que já teve um filtro, que já considerou algumas coisas, e a gente está se posicionando em relação a isso. Isso muda completamente o tipo de energia dentro da gente, né? O tipo de energia com que a gente se posiciona no mundo. O Eckhart Tolle, ele fala muito sobre isso, né? Que não é a situação que nos faz sofrer, é a historinha que a nossa mente cria sobre essa situação. Geralmente é a partir daí que vem o nosso sofrimento. E quando a gente olha também para Jesus, ele não ensinou para a gente a passividade. Ele ensinou a aceitação, sim, nesse sentido mais amplo, nesse sentido mais importante. A aceitação, sim, mas com ação consciente no mundo. Resposta, né? Não reatividade. Quando a gente fala de irritação também, gente, uma outra coisa que é importante da gente lembrar, que é interessante que a gente traga aqui nesse assunto, é a impermanência. O que é a impermanência? Nada é permanente nesse mundo. Tudo muda o tempo todo, nada permanece igualzinho para sempre. Inevitavelmente, as coisas mudam. Isso é a única coisa que não muda, né? Que tudo muda, tudo está sempre num processo. Eu gosto muito de um livro, aquele livro amarelo da Pema Chodron, que chama Comece por Aqui, se não me engano, né? O Fernando me deu de presente. E esse livro é super interessante porque ela traz ali umas ideias do budismo e tudo, e ela traz muito sobre a impermanência, mas não ali como uma coisa que seja ruim, que seja negativo, que pode incomodar a gente, mas ela traz a impermanência como uma libertação. Se tudo muda, então tudo também passa. Nenhuma calma é permanente, assim como nenhum problema também é permanente. Nenhuma angústia vai ser permanente. A nossa vida ela não é linear, ela está sempre assim, né? É altos e baixos ali. E a nossa vida mesmo, ela é passageira, né? A gente está aqui de passagem, né? Eu acredito, né? Estamos aqui na Terra para a gente aprender, para evoluir, ou para resgatar alguma coisa de outras vidas, enfim, seja lá o que for, é uma passagem, é temporário, né? A nossa existência humana, ela é temporária. E outra coisa que eu acredito também é que faz parte do nosso planejamento de vida antes da gente vir para cá, né? Antes da gente encarnar aqui, que a gente tenha um planejamento ali, que a gente aceite, né? Vou passar nessa vida ali por determinadas situações, por determinados tipos de sentimento, né, por determinadas questões, para que a gente evolua ali em algum aspecto, para que o nosso espírito tenha oportunidades, né, de aprendizado, de evolução. Então a gente tem meio que esse planejamento ali antes da gente vir para cá. Então colocando tudo isso em perspectiva, gente, nossos problemas terrenos aqui, eles tendem a ficar bem pequenos, né? Quando a gente vê ali, nossa, minha vida, ela é temporária, eu tô aqui como um espírito em evolução, então aquela irritaçãozinha ali, aquela fala do meu chefe, ela fica muito menor. E eu estava lendo outro dia alguma coisa sobre o estoicismo, e eu li ali, eu lembro de uma ideia do Marco Aurélio, que ele falava que nada do que está acontecendo aqui é permanente o suficiente para definir quem a gente é. Então isso tudo, né, juntando, né, com a ideia da impermanência, essa frase dele, essa ideia dele, traz para a gente também a ideia do desapego,
Porque, para que eu vou me apegar ali a esse problema que está me irritando? Para que eu vou me agarrar e me confundir com ele e me identificar com isso? Eu não sou a minha irritação, eu posso não ser a minha irritação, percebe? Eu tenho essa escolha. Como que a gente faz isso? Minha irritação vai chegar, eu não vou ser ela e me misturar com ela, eu vou simplesmente observar essa irritação. Eu não sou esse problema, eu não sou essa irritação. Mas essa irritação, ela vem porque a gente é humano e eu posso observar e entender o que ela está falando para mim e usar isso a meu favor. O Eneagrama, ele mostra isso com muita clareza, né? Cada eneatipo, ele tem ali uma identidade para a gente se sentir seguro de alguma forma. Se a gente olha ali para os eneatipos, para os tipos de personalidade, a gente pode encontrar ali, eu preciso estar no controle, né? Tipo 8, tipo 1 também pode sentir isso, eu preciso estar certo o tempo todo, né? O tipo 1, eu preciso ser forte, eu preciso me sentir necessária, útil, prestativa, eu preciso me sentir segura, eu preciso performar lá no tipo 3, ou eu preciso estar em paz, fugir de conflito lá no tipo 9. Então, existe ali todo um mecanismo que quando a vida de alguma forma ameaça essa nossa identidade, esses nossos mecanismos, o nosso ego, ele meio que entra em alerta ali, opa, o que está acontecendo? Que é isso aqui que veio ameaçar ali o meu controle, ou a minha paz, ou a minha performance, que negócio é esse aqui? Aí pode vir essa irritação. Então, na verdade mesmo, por trás de uma irritação, quase sempre vai ter um medo ali. Aquela situação que está me irritando, ela está me irritando porque ela está ameaçando alguma coisa que é importante para a minha personalidade, que a minha personalidade entende como algo crucial ali para ela, para a gente sobreviver no mundo. Isso traz insegurança, isso traz medo, isso é normal. E justamente por isso que o Eneagrama, ele é tão libertador, ele traz esse mapa da nossa personalidade, ele traz esse mapa ali dos nossos medos, das nossas buscas, dos nossos mecanismos, ele traz o manual ali do nosso ego. Daí fica muito mais fácil da gente entender com quais forças são essas que a gente está lidando ali na nossa vida, para que a gente possa justamente se libertar, para que a gente possa ir além daquilo ali, ter novas escolhas, entender qual o caminho que vai me levar à evolução, de repente é um pouquinho diferente desse que eu sempre escolhi. Então, o Eneagrama traz isso. Porque, quanto mais rígido a gente está ali dentro de uma identidade, mais sofrimento a gente vai sentir. E como é que a gente pode fazer, então, para a gente lidar com tudo isso de alguma forma? É interessante a gente fazer um exercício mais ou menos como esse daqui, da gente se fazer perguntas, porque cada vez que a gente se irritar, a gente pode se perguntar ali, o que eu estou tentando controlar agora? Que medo meu que está por detrás disso, dessa minha irritação? Que medo é esse? Está ameaçando o que exatamente dentro de mim? Que identidade minha ou que parte minha está se sentindo ameaçada? Eu estou reagindo ou será que eu estou respondendo? Porque muitas vezes é uma identidade nossa, uma parte nossa que está ali na reatividade. Por exemplo, ali num relacionamento. De repente a pessoa está ali agindo de uma forma muito impulsiva, muito reativa, muito controladora, muito ciumenta. E é aquela parte da identidade dela que ainda está muito dolorida de alguma experiência anterior, que ainda está dolorida ali de alguma traição. É essa partezinha ali daquela personalidade, daquela pessoa que está ali entrando na reatividade. Então, perguntas como essas, elas podem sim ajudar muito a gente a compreender a nossa irritação, da onde que vem. Também ajuda a gente a acolher, a entender, ok, estou sentindo essa irritação, mas eu posso escolher uma maneira mais sábia de lidar com isso. Eu posso usar essa minha irritação como uma professora, como uma oportunidade de crescimento para mim. E isso é lei para mim. É tudo aquilo ali que está acontecendo comigo, né? Às vezes acontece uma situação assim que a gente não quer que aconteça, mas eu sempre me pergunto ali, o que isso está querendo me ensinar? O que isso está querendo me mostrar? Porque, gente, sentir irritação não é errado, né? Não é errado a gente sentir os nossos sentimentos, né? Não é errado. O que, assim, vai trazer dor pra gente é quando a gente vira, né? A gente se torna essa irritação. Né? Porque as emoções, elas são humanas, gente, faz parte da gente. Elas aparecem ali quando, às vezes, algum limite interno nosso, ele é tocado, né? Quando alguma coisa importante ali nossa está sendo ameaçada. Então, o problema não é
sentir a irritação. O problema é o que você vai fazer a partir dessa irritação. Sentir é humano, né? Sentir é completamente humano, completamente normal. Nos identificarmos ali com esses sentimentos, com essas irritações, aí já é uma escolha nossa, aí já é mais uma coisa do nosso ego. Então usar essa irritação como bússola, aí a gente pode já estar pensando de uma forma mais madura, né? Às vezes a irritação, ela tá ali, né, avisando pra gente, olha, tem uma coisa aqui que tá passando de um limite, tem uma coisa aqui que você precisa olhar, tem uma coisa aqui que você precisa cuidar. Aí essa irritação, de repente, ela pode virar clareza, pode virar ali um limite, uma comunicação de alguma coisa, pode virar um posicionamento. A espiritualidade madura não é sobre não sentir, né, controlar ali, abafar os sentimentos. É sentir sim, mas sem nos perdermos ali naqueles sentimentos. Então, não é também ser ali uma pessoa calma, bobinha ali, né, o tempo todo. É ser uma pessoa consciente que sabe ali o que fazer quando aquelas emoções aparecem. Então, gente, parar de se irritar com a vida, mais uma vez, não é a gente, né, ser essa pessoa bobinha, passiva, é muito mais sobre a gente parar de exigir que a realidade obedeça a nossa mente, sabe? As nossas vontades, tipo criança, eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a responder à vida com consciência, sem fazer aquela guerra por dentro, né? Porque a gente não precisa de uma vida perfeita. A gente precisa sim, a gente precisa de presença, de ter clareza, de observar que nós não somos a nossa irritação, nós não somos aquela situação, e simplesmente observar. E aí sim nos posicionarmos com muito mais consciência. Então, se esse papo ele fez sentido para você, né, se ele trouxe ali um pouquinho mais de alívio para o seu coração hoje, eu queria então te convidar a fazer parte aqui da nossa comunidade. Não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca mais se irritar, é sobre caminhar juntos numa direção onde a nossa vida seja mais consciente. Então deixa aqui o seu curtir se você aceita esse desafio de ser presença ativa ao invés de reatividade. Se inscreve aqui no canal para a gente poder continuar essa conversa, para eu entender que vocês gostaram, que eu possa ali trazer mais conteúdos e melhorando um pouquinho mais em cada vídeo. E me conta aqui também nos comentários aqui qual é a historinha que a sua mente mais gosta de contar ali para te irritar, né? O que mais te irrita ali na sua vida e como que você vem lidando com isso? Eu vou adorar ler, eu vou adorar conhecer vocês um pouquinho mais por lá. Então, um beijo, gente. Fiquem em paz.